Você já se sentiu invisível ou pequeno demais diante dos seus problemas? Em Lucas 19, Jesus para a caminhada dele apenas para olhar para alguém que estava escondido entre os galhos de uma árvore. Hoje, ele também para o caminho dele para olhar para você. Respire fundo. Vamos descobrir o que acontece quando o Mestre decide entrar na nossa casa. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Rico também pode salvar-se. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por aí. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: "Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa." Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: "Ele foi se hospedar na casa de um pecador." Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: "A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais." Jesus lhe disse: "Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido." A espera ativa. Tendo eles ouvido isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: "Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata para cada um e disse: negociem até que eu volte." Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: "Não queremos que esse homem reine sobre nós." Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e disse: "Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais." O homem disse: "Muito bem, empregado bom. Como você foi fiel em coisas pequenas, receba o governo de 10 cidades." O segundo chegou e disse: "Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais." O homem disse também a este: "Receba também você o governo de 5 cidades." Chegou o outro empregado e disse: "Senhor, aqui estão as 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Tomas o que não deste e colhes o que não semeaste." O homem disse: "Empregado mau, eu julgo você pela sua própria boca. Você sabia que eu sou um homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que você não depositou meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros." Depois disse aos que estavam aí presentes:
Tirem dele as 100 moedas e deem para aquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu digo a vocês, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas daquele que nada tem, será tirado até mesmo o que não tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam aqui e matem na minha frente. Depois de dizer essas coisas, Jesus partiu na frente deles, subindo para Jerusalém. Confronto com Jerusalém, o rei Messias. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, Jesus, perto do chamado Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: Vão até o povoado em frente. Quando vocês entrarem aí, vão encontrar amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrem o animal e o tragam. Se alguém lhes perguntar: Por que vocês o estão desamarrando? Vocês responderão: Porque o Senhor precisa dele. Os discípulos foram e encontraram as coisas como Jesus havia dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então levaram o jumentinho a Jesus, colocaram os próprios mantos sobre o jumentinho e fizeram Jesus montar. Enquanto caminhavam, as pessoas estendiam os próprios mantos pelo caminho. Quando Jesus estava junto à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começaram, alegres, a louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto, e diziam: Bendito seja aquele que vem como Rei, em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto do céu. No meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, manda que teus discípulos se calem. Jesus respondeu: Eu digo a vocês, se eles se calarem, as pedras gritarão. Jesus chora sobre Jerusalém. Jesus se aproximou e, quando viu a cidade, começou a chorar e disse: Se também você compreendesse hoje o caminho da paz, agora, porém, isso está escondido aos seus olhos. Vão chegar dias em que os inimigos farão trincheiras contra você, a cercarão e apertarão de todos os lados. Eles esmagarão você e seus filhos e não deixarão em você pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para visitá-la. O centro da exploração e opressão. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que aí vendiam e disse: Está nas Escrituras, minha casa será casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os notáveis do povo procuravam um jeito de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Jesus não veio apenas para visitar Zaqueu. Ele veio trazer salvação àquela casa. Que hoje você também abra as portas do seu coração para essa visita transformadora. Se essa palavra trouxe esperança, deixe seu amém
e compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que Deus a enxerga. Que a alegria da salvação acompanhe seus passos. E até o nosso próximo encontro em Lucas 20.